Deus seja louvado, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus como lhes anunciamos. Eu quero trazer uma palavra hoje aqui no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, aliás, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, logo vocês notam que Deus vai falar com o profeta Jeremias. Esse profeta Jeremias, na Bíblia, ele é chamado de profeta chorão. Ele é considerado como aquele profeta que chora. E Deus aqui vai falar com Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu gostaria de mostrar nesse texto que Deus tem duas formas de falar com você. Preste atenção. Note bem, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Quer dizer que aqui Deus já está falando com Jeremias. Preste atenção. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Está percebendo que Deus já está mandando uma palavra ao profeta? Agora preste atenção aqui, ó. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro te farei ouvir as minhas palavras. Você percebe que aqui já tem uma palavra e aqui tem outra palavra de Deus para Jeremias? Nota que Deus está falando com Jeremias de duas maneiras. Aqui já diz que ele está falando com o profeta. Olha, Deus está dizendo, ó, está registrado, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Você está percebendo que Deus já está falando com ele, não é verdade? Agora veja bem, ó. Deus fala com ele aqui e diz, levanta-te e desce à casa do oleiro. Tudo isso aqui, ó, levanta-te e desce à casa do oleiro, faz parte dessa palavra que Deus está mandando para Jeremias. Mas Deus está dizendo que se ele descesse à casa do oleiro, lá ele ouviria essas palavras aqui. Deus falaria com ele de novo. Dá para perceber aí? Vocês que estão aí percebem direitinho essas duas formas de Deus falar? Aqui Deus fala e fala que quer falar. Preste atenção, ó. Aqui Deus já está mandando uma palavra, mas está dizendo a ele que ele descesse na casa do oleiro, a casa do oleiro, e lá Deus iria mandar mais palavras. Então note bem que Deus aqui está falando de duas maneiras com o seu servo. E eu vejo aqui que aqui é uma maneira de Deus falar e aqui é outra maneira de Deus falar. Essa vez aqui que Deus fala, ele fala com Jeremias sem exigir nada da parte do profeta. Você percebe? Só que quando Deus vai falar isso aqui, ele já faz uma exigência. A exigência é que o profeta descesse à casa do oleiro. Então aqui, olha, essa é a maneira convencional de Deus falar. Aquela maneira mais natural de Deus falar com você, com o profeta. Aquela maneira mais diária, aquela maneira mais natural de Deus falar com você. Isso aqui representa aquele momento que Deus
usa todos os dias para falar com você. Aquela rotina do dia a dia, entendeu? Mas Jeremias precisava ouvir palavras mais profundas. Essas aqui são as palavras de exigência. E aqui são as palavras de direção mais direta, entendeu? Aqui Deus está dando uma palavra para exigir. E aqui Deus vai dar uma palavra para ele falar para o povo. É muito sério, é muito sério. É um mistério. Só percebe isso se for pelos olhos espirituais, olha. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, o que é que Deus vai dizer? Levanta-te e desce à casa do oleiro. Essa forma que Deus falar não tem exigência nenhuma da parte de Deus. Entendeu como é o caso? Deus fala por iniciativa dele mesmo, sem exigir que você faça nada para ele falar. Aqui é a palavra que Deus dá a Jeremias para exigir dele que ele descesse à casa do oleiro para ele ouvir palavras mais profundas. Então, é muito sério isso aqui. Muitas vezes, as pessoas faltam esse entendimento. Então, preste atenção. Aqui, Deus fala por iniciativa própria. Mas aqui ele vai falar de uma forma seguinte: se você descer à casa do oleiro, eu falo com você. Então, tem gente que nunca vai ouvir essas palavras aqui mais profundas da parte de Deus, porque não foram capazes de obedecerem a esta ordem aqui, descer à casa do oleiro, para Deus falar. Nessa parte aqui não precisa ninguém descer à casa do oleiro. Deus, por iniciativa própria, chega e diz: olha, eu quero falar contigo, viu? Você vai fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Pronto. Mas para ouvir essas palavras mais profundas, é necessário que se desça à casa do oleiro, que se faça alguma coisa que Deus exigir. Esse descer à casa do oleiro é o segredo, viu? É o segredo para Deus falar de maneira mais profunda. Tem pessoas que nunca irão ouvir uma palavra mais profunda da parte de Deus, porque não são capazes de descerem dos seus orgulhos, do seu egoísmo, dos seus próprios pensamentos. Deus nunca vai falar na intimidade, viu? Ouvirás, lá te farei ouvir as minhas palavras, significa dizer, ouvir palavras íntimas, palavras profundas. Tem gente que vai ouvir aqui, ó. Deus vai sempre dar uma ordem, vai sempre dar uma direção, mas a pessoa não é obrigado a atender a direção de Deus. Aí a pessoa fica só aqui. Deus fala através de um hino com ela, através de uma situação, né? Através de uma visão, através de uma provisão. Às vezes Deus providencia algo e fala. Mas a pessoa nunca vai ouvir essas palavras aqui mais profundas da parte de Deus, porque não quiseram abrir mão de si, nunca desceram do pedestal, nunca desceram do seu egoísmo, tá entendendo? Nunca abandonaram seus pecados. São pessoas que sempre andam com cabeças para cima, narizes empinados. E Deus não tem o costume de trazer palavras íntimas para quem anda de cabeça inclinada, quem segue o seu próprio raciocínio. Essas pessoas nunca irão ouvir essas palavras mais profundas da parte de Deus. Então, a palavra hoje aqui é desce. Quer ouvir coisas mais profundas? Desça. Quer ouvir as palavras mais íntimas? Desça. Quer ouvir Deus relatar coisas que você nunca ouviu em lugar nenhum? Então tem que descer, meu filho. Como foi que Deus disse a Zaqueu, tá lembrado? Desce depressa. E ele desceu depressa.
Então, a ordem para descer, isso é mistério, viu? A ordem para descer é possível ouvir. Tá vendo? Zaqueu ouviu até aqui, ó. Mas se ele não faz isso, Jesus nunca repousaria na casa dele. Isso aqui Deus disse para Zaqueu. E ele fez, desceu depressa. Aí lá na casa de Zaqueu, ele ouviu as palavras íntimas de Jesus. Compreendeu? Isso é mistério demais, né? É muito mistério. Você quer descer? Então se desarme de si. Abandone seus próprios conceitos para Deus lhe revelar isso aqui. Em nome do Senhor Jesus. Aguarde a oração da fé, que no final dessa programação vamos orar para que Deus lhe revele palavras profundas e você possa descer. Deus abençoe, que você seja abençoado cada dia pelo poder dessa palavra. Desce depressa, meu irmão, desce depressa.